Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma célula. Nós estamos aqui pelo Zoom e pelo Instagram também. E se você está vendo esse vídeo posteriormente no YouTube, também seja bem-vindo. Nós temos a nossa célula de 15 em 15 dias, normalmente às quintas-feiras às 8 da noite, mas vai depender muito ali dos horários meu e da Cláudia, enfim. Mas seja bem-vindo, né? Espero que essa mensagem possa ser de bastante edificação para a sua vida. Eu vou orar aqui antes de nós começarmos e depois eu vou ministrar uma palavra que Deus tem falado comigo nas últimas 2 semanas, desde sábado retrasado. Ele confirmou muita coisa no meu coração hoje, né, perto da hora do almoço. E eu quero compartilhar essa palavra que eu tenho certeza que vai edificar você. É uma palavra que não é uma palavra simples, não é uma palavra cômoda, é uma palavra de exortação, né? Normalmente aqui nas células eu trago palavras de esperança, etc. Mas essa palavra é uma palavra de exortação para mim, para você, como cristãos. Mas eu creio que é para nos forjar, para que nós possamos cada vez mais ser semelhantes a Cristo. Amém? Então, que você receba essa palavra com todo carinho aí, na onde você estiver ouvindo. Então, eu vou orar aqui. Pai, Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade de nós estarmos diante de um Deus tão majestoso, tão poderoso, cheio de glória como o Senhor, Pai. Mesmo no teu trono de majestade, de poder, o Senhor se inclina para ouvir as nossas orações. E nós te agradecemos por isso. Pai, que os nossos corações estejam abertos agora a ouvir a tua voz, a ouvir a voz do teu Santo Espírito e a receber a tua palavra, para que nós possamos ser edificados e amadurecemos na fé. Que o Senhor possa usar a minha vida, possa usar a minha boca para falar aquilo que está no teu coração. Que não seja eu ministrando, mas o teu Santo Espírito. E para cada irmão e irmã que está aqui ouvindo essa mensagem ao vivo, ou quem sabe depois no YouTube, que o teu Espírito Santo esteja visitando essa pessoa agora e possa estar esquadrinhando o mais profundo do coração, para que nós possamos sair transformados após essa palavra, Deus. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, a célula de hoje eu trouxe um título aqui para ela, né? Eu coloquei como nosso chamado como cristãos, né? Nosso chamado como cristãos. E o que eu quero falar com vocês hoje de um assunto que, na verdade, é um pouco incômodo para algumas pessoas. É tão incômodo que eu posso dizer para vocês, sem querer ferir igrejas, ministérios, pastores, enfim, de que nós estamos vivendo uma época que a gente fala muito pouco desse assunto, né? Infelizmente, algumas nações, algumas igrejas, alguns ministérios, alguns influencers cristãos, alguns podcasts, eles deixam de falar, né? Eles praticamente tiraram do dicionário cristão essa palavra, que é santidade. Então eu quero falar com vocês sobre santidade, né? Até mesmo dos púlpitos, né? Por quê? Porque às vezes os pastores, os ministros, os presbíteros, eles acham que falar de pecado, falar de santidade, talvez vai assustar os fiéis, os cristãos, né? Vai esvaziar as igrejas. Então, infelizmente, nós estamos vendo um evangelho aí muito triunfalista, né? Um evangelho que infelizmente não tem empregado a verdade, né? Eu creio que Deus pode abençoar os cristãos. Eu creio que Deus ele está ao nosso lado todos os dias, que ele cuida de nós como um Deus zeloso, aquele que não dorme, aquele que não cansa, que não se cochila. Mas o evangelho de Jesus ele não é um evangelho de prosperidade e ele não é um evangelho triunfalista. O evangelho de Jesus ele é um evangelho de sacrifício, de renúncia, de humilhação, né, de humildade e também de salvação. Então, muitas vezes nós queremos colocar mensagens para que a gente possa afagar o ego das pessoas, para que a gente possa trazer um conforto para as pessoas dentro da igreja, e nós deixamos de falar aquilo que precisa ser falado, né? E santidade ele é uma palavra de confronto, porque todos nós somos pecadores, todos nós temos as nossas fraquezas, então ela é uma palavra de confronto, né? E quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, a gente não aceita só como nosso Salvador, ele aceita como Senhor também, né? E quando nós escolhemos a seguir a Cristo e ter Ele como nosso Senhor,
nós temos que entender que é impossível nós agradarmos dois senhores. Ou nós agradamos Jesus ou nós agradamos o mundo. Né? A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. E é engraçado porque Deus é o criador de todas as coisas, do mundo, né? De tudo que há no mundo, enfim. E o diabo, ele não cria nada, ele só copia. Ele imita mal feito, mas imita tudo distorcido. Né? A família, ele inverte os valores da família. A sexualidade, ele inverte os valores da sexualidade. Né? O uso do dinheiro, o amor ao dinheiro, ele inverte a prosperidade que Deus dá para uma coisa mais de coaching e assim por diante. Né? Mas nós precisamos nos separar do mundo. Né? Quando nós falamos de pecado, o pecado basicamente é a separação do homem de Deus. Né? Quando Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden, eles basicamente foram separados da presença de Deus, porque Deus é santo, ele não pode habitar, né? O espírito dele não pode habitar onde há pecado. Então, basicamente, o pecado é a separação de Deus e o homem. E a santidade é o que une esses dois seres, né? O Deus e o homem. E a santidade, ela basicamente é uma cerne, né? É um assunto principal da vida cristã, da caminhada cristã. Ela não é um adereço. Ela não é só mais alguma coisa. Ela é um fundamento para uma vida de comunhão com Deus. Para a gente ter intimidade com o Espírito Santo, nós precisamos ter santidade. Eu até coloquei no meu Instagram uma pergunta, perguntando para as pessoas quando que elas acham que, né, como que elas acham que poderiam ter uma intimidade maior com Jesus, com o Espírito Santo. E todo mundo falou oração, leitura da palavra, jejum, coração quebrantado, e tudo isso é importante mesmo. E são meios de comunhão, né, com o Espírito Santo, meios de se conhecer o Senhor Jesus meditando na palavra, de conhecer a Deus, de conhecer o caráter dele. Mas, na verdade, a chave para você ter uma intimidade com o Senhor, para você ser usado pelo Espírito Santo, é a santidade. Quando nós estamos andando em santidade, nós somos poderosamente usados pelo Espírito Santo e também conhecemos a Cristo de maneira verdadeira. Né? A palavra de Deus, lá em 1 Pedro 1, de 15 a 16, diz assim: assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Né? E uma outra palavra que diz, muito, muito impactante, né? Que diz que ninguém verá Deus se não tiver santidade. Né? Então, sem santidade, ninguém verá Deus. É impactante, né? Porque a gente não está falando de uma ou outra pessoa, ou de uma classe de pessoas, ou só dos descrentes. Nós estamos falando de todos. Ninguém verá Deus sem santidade. Né? Então isso é muito, muito importante. E aí, quando a gente fala de santidade, e a gente vai lá no Antigo Testamento, lembra que a gente não está debaixo da lei do Antigo Testamento, nós temos a Nova Aliança, o Novo Testamento, quando Jesus morreu na cruz por nós e ressuscitou. Mas quando nós olhamos o Antigo Testamento, a gente vê lá em Êxodo 30, uma passagem lá do versículo 17 ao 21, sobre a bacia de bronze. Né? Eu vou até ler na minha Bíblia aqui, pra gente ler juntos. Mas nessa passagem, ele está falando um pouco ali da construção do tabernáculo. Né? E quando foi construído o tabernáculo, tinha uma tenda do encontro, que era uma tenda que ficava ali um pouco antes do tabernáculo. E nessa tenda tinha uma bacia de bronze que o Senhor pediu para o pessoal fazer ali, Moisés, enfim, Arão. E aí o Senhor deu uma instrução a Moisés em relação a essa bacia de ouro, né, de bronze, desculpa. Ele fala assim, no versículo 17 do capítulo 30 de Êxodo: o Senhor também disse a Moisés: faça uma bacia de bronze com um suporte de bronze para lavagem cerimonial. Coloque-a entre a tenda do encontro e o altar e encha de água. Ali Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Cada vez que entrarem na tenda do encontro, deverão se lavar com água, do contrário morrerão. Cada vez que se aproximarem do altar para servir ao Senhor e queimar ofertas especiais para ele, deverão lavar as mãos e os pés, do contrário morrerão. Essa é uma lei permanente para Arão e seus descendentes e deve ser cumprida de geração em geração. Então, nessa passagem, nós vemos que Deus ele dá uma instrução clara para Moisés, para Arão, de como eles deveriam se purificar ao entrar no templo santíssimo ali, que depois, quando o tabernáculo foi construído, era o Santo dos Santos, né, onde ficava a Arca da Aliança, que era a presença do Senhor. E essa simbolização,
esse simbolismo relacionado a lavar os mãos e os pés na bacia de bronze, ela foi trazida para o Novo Testamento através da santidade. Porque hoje nós não temos que nos circuncidar, hoje nós não temos que ter uma bacia de bronze para poder orar ao Senhor, né? Não precisamos lavar os nossos pés, nossas mãos para isso. Mas, pelo sacrifício de Jesus, o véu foi rasgado, nós temos acesso livre ao Santo dos Santos, mas para que nós adentramos de maneira reverenciada, de maneira correta ao Santo dos Santos, que é a presença do Senhor, nós precisamos ter a santificação, né? E eu sei que vai ser muito difícil, né? Vai ser impossível, na verdade, a gente ser santos como Jesus foi. Porque Jesus foi santo em todo o tempo que ele esteve na terra, mesmo sendo homem, né? Mesmo sendo de carne. Mas nós temos uma caminhada de santidade para fazer. E a caminhada de santidade não é apenas você só não pecar. É você ter um coração quebrantado e arrependido. Porque você vai pecar. Você vai cair. Talvez não num pecado que você tinha, às vezes, sendo escravizado. Né? Que você estava sendo escravizado. Mas você vai pecar. Porque nós somos pecadores. E quando nós pecamos, nós temos que ter um coração arrependido e quebrantado. A palavra de Deus lá em Salmos diz que um coração quebrantado e contrito o Senhor jamais desprezará. Né? E é isso que era o coração de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus por causa disso. Ele pecou, ele fez muitas coisas erradas, adulterou, assassinou, né? Muitas coisas graves, com consequências graves, mas ele tinha um coração arrependido. Né? E a consequência é importante a gente entender também. Né? Porque quando nós estamos falando de pecado, quando nós estamos falando de santidade, é como se fosse a lei do trânsito. Né? Você sabe que você pode ir só até 120 por hora, até 90 por hora naquela via. Você sabe que você não pode passar o sinal vermelho, que você tem que dar seta para passar de faixa. E muitas vezes a gente conhece a lei e a gente até pratica a lei. Só que a gente vai no limite da lei. A gente, né, já sabe que é 120 por hora. Poxa, se eu chegar até 120, beleza. Se eu chegar até 125, não vai fazer muita diferença porque o radar não vai pegar, não tem polícia aqui. Então a gente não infringe tanto a lei, talvez, mas a gente vai até o limite da lei. Mas sabe por quê? Porque a gente vai olhar o que está escrito na lei. A gente olha aquilo que está escrito, ó, andar até 120 por hora, essa é a lei. Nós não pensamos nas consequências do porquê aquela lei foi escrita. Alguém que escreveu a lei do trânsito para falar que é na Castelo Branco você pode dar até 120 por hora, por que ele não colocou 150 por hora? Porque ele fez um estudo de que se alguém ultrapassasse 120, 130, 140 por hora, poderia ter um risco mais alto de sofrer um acidente, de ser atropelado, né, de atropelar uma pessoa, de ser atropelado por um animal ou até morrer. Então, a pessoa já pensou na consequência. A pessoa que escreveu a lei do trânsito, que colocou lá 120 por hora naquela rodovia, ela já sabe, né, que existe um risco maior se ultrapassar aquela velocidade. E a mesma coisa com a palavra de Deus. Muitas vezes a gente não, primeiro que a gente muitas vezes não conhece a palavra de Deus, a gente não medita e não sabe aquilo que está na lei, aquilo que está na palavra, aquilo que o Senhor nos ordenou, pediu para a gente obedecer. Mas além de nós conhecermos a palavra, nós temos que conhecer o caráter de Deus também. É importante a gente conhecer o caráter de Deus, porque assim, você às vezes vai ler o que está na palavra e você vai falar assim, beleza, então eu posso fazer isso. Mas e o caráter de Deus? Será que ele faria isso? Né? Pensa você entrando num clube que tem tocando uma música do mundo, uma música secular, e você vê um monte de gente dançando lá, talvez um pouco sensual, e para você tá tudo certo, porque você não tem nenhum problema com isso, você tá na sua lá, conversando com seus amigos, ouvindo aquela música. O Espírito Santo, será que entraria com você naquele lugar? Se fosse Jesus, ele entraria naquele lugar? Talvez sim, né? Porque Jesus iria atrás dos pecadores. Mas no sentido de praticar o pecado, né? De estar no local onde pode gerar uma tentação, onde pode gerar um pecado, onde pode se consumar um pecado. Será que Jesus estaria ali? Ou será que ele ficaria fora daquele limite? Será que ele iria até o limite ou ele ficaria fora do limite, né, da tentação? Então isso é muito importante, a gente tem que entender isso. Né? Então não adianta só você conhecer a lei, você tem que saber que Deus que escreveu a lei, Deus que colocou a palavra dele, que é a verdade, que é imutável nos nossos corações, né? Ele sabe quais as consequências da gente praticar aquele pecado. Então isso é muito importante, né? E lá em Gálatas,
Quando a gente fala do Antigo Testamento, a gente falou da bacia de bronze. Mas quando a gente vai lá para o Novo Testamento, lá em Gálatas, é interessante que as cartas de Paulo, todas elas tinham um padrão. Né? As cartas da prisão, as cartas pastorais, todas elas têm um padrão. Né? As cartas de Paulo elas sempre são escritas para endereçar alguma coisa que acontecia em alguma igreja. Escreveu para a igreja de Roma, Romanos. Escreveu para a igreja de Éfeso, Efésios. Então ele pegava e falava assim, quais são os problemas que aquela igreja está enfrentando? Quais são os dilemas? O que eles têm dúvida? O que eles estão fazendo de errado do que eu ensinei para eles do evangelho? E aí ele escrevia uma carta dando instruções e tal. Só que essas cartas tinham um padrão. Ele começava primeiro com a saudação, né, quem eu sou, tudo bem e tal. Depois ele ia para um elogio. Ele elogiava aquele povo porque ele conhecia aquelas pessoas, ele evangelizou aquelas pessoas, então ele conhecia aquelas pessoas. Né? Então ele elogiava. E depois ele vinha para uma palavra, às vezes, de exortação, ou de esperança, né? Ou de confronto e assim por diante. Só que em Gálatas é diferente. Olha que interessante. Gálatas ele começou com a parte inicial, que era a saudação de quem ele é. Então ele começa assim, ó, eu, Paulo, apóstolo, nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou de Jesus os mortos, tal, e vai falando. Né? Ele vai escreva esta carta com todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, que é onde estavam os Gálatas. E ele fala lá até o versículo 5, ele dá a introdução. Mas ao invés dele elogiar, porque a segunda parte ele sempre elogiava, ele já dá uma chinelada na hora. Ele começa assim, ó, depois que ele faz a introdução, ele começa assim. Admiro-me que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que o chamou para si por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente que se faz passar pelas boas novas, mas que não são boas novas de maneira alguma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente as boas novas de Cristo. Aqui Paulo estava exortando, e olha que a exortação dele começou com uma ironia, né? Ele falou assim, admiro-me que vocês estejam se afastando. Por quê? Porque talvez ele acabou de ensinar para os caras o evangelho. Talvez ele acabou de falar, acabou de ir lá visitar eles e de repente já ficou sabendo, né, por algum mensageiro, de que os caras já estavam se desviando, né? E o desvio aqui específico de Gálatas, né, que é um pouco do teor da carta de Gálatas, é relacionado à lei de Moisés. Porque os fariseus eles estavam tentando convencer os cristãos que para ser cristão, mas antes de crer em Cristo, eles tinham que praticar toda a lei de Moisés, circuncisão, a justificação pelas obras, etc. E ele deixa claro que a justificação agora é pela fé. Que você é justificado, você é salvo, você é remido pelo sangue de Jesus pela fé e não pelas obras. Enfim, mas lá no capítulo 5 e 6 de Gálatas, inteiro, não vou ler aqui logicamente, mas lá no capítulo 5, ele fala sobre a liberdade em Cristo. Porque eles estavam pensando que a liberdade, na verdade, virou uma libertinagem. Eles estavam usando a liberdade, né, para fazer coisas que não deveriam fazer. E a partir do versículo 16 do capítulo 5, ele fala assim, por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua carne. A carne deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária do que deseja a carne. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, Paulo usou essa questão da justificação da fé, dessa desvirtuação do evangelho que estava sendo feito pelos Gálatas, e ele exortou que nós não deveríamos andar pela carne, que nós deveríamos alimentar o nosso espírito, né? E essa é uma das chaves, a gente tem que alimentar o espírito e não a carne. Quando nós semeamos para a carne, nós colhemos para a carne. Quando nós semeamos para o espírito, nós colhemos para o espírito. É assim que diz lá em Gálatas 6, de 7 a 10. Ele fala, se você semear a carne, você vai colher corrupção. Se você semear o espírito, você vai colher vida eterna. Então, quando nós estamos alimentando a nossa carne, de qualquer forma que você imaginar, né? E aí tem gente que quando fala de pecado, quando fala de santidade, o cara já começa a olhar coisas complexas, adultério, pornografia, roubo, assassinato.
mas você pode ver em coisas pequenas. Você pode ver, por exemplo, em você sentar na roda de fofoca da sua empresa, com os colegas de trabalho, e fofocar do seu chefe. Ou você ficar murmurando da sua liderança na empresa. Ou você ficar murmurando dos seus funcionários. Ou você ficar murmurando da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Né? Então, o pecado ele vai só alimentando a nossa carne. E isso fica um círculo vicioso. E muitas vezes a gente se prende a alguns pecados que viram pecados de estimação. Né? E eles ficam ocultos aqui no nosso coração e a gente não consegue falar para ninguém. Aí lá no versículo 19, Paulo diz assim: quando seguem os desejos da carne, os resultados são extremamente claros. Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acesso de raiva, ambição egoísta, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas, que aqui a outra tradução fala orgias, e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então, quando nós alimentamos, quando nós semeamos a nossa carne, nós estamos produzindo os frutos da carne, que são esses que estão falando aqui. Né, que estão desde os mais complexos e pesados até os que a gente acha que é brando, mas para Deus não tem pecadinho ou pecadão. Né? Então nós precisamos estar atentos. Nós precisamos alimentar o nosso espírito. Amém? E Jesus fala um pouco sobre isso em Marcos 7. Se você vai lá em Marcos 7, a partir do versículo 1, ele fala que os fariseus e os mestres da lei daquela época viram Jesus, né, e começaram a falar que os judeus não estavam seguindo a tradição. As pessoas não estavam seguindo a tradição da lei de Moisés, né, de limpar as suas mãos antes de comer e tal. E Jesus falou o seguinte, ó: hipócritas. Isaías tinha razão quando profetizou a respeito de vocês. Ele escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Jesus foi muito cirúrgico e com certeza exortou, né, o povo ali, os fariseus. Então Jesus foi cirúrgico quando ele falou isso. Por quê? Porque ele estava confrontando que as pessoas, elas se achavam sabedoras da lei, elas se achavam adoradoras do Senhor, mas no paralelo elas faziam coisas, né, que não faziam muito sentido. Né? Eles pecavam no oculto, escondiam coisas, assim por diante. Né? E lá no final dessa parte aí do capítulo 7 de Marcos, ele fala assim: aquilo que vem de dentro é o que contamina, pois de dentro do coração da pessoa vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexual, o roubo, o homicídio, o adultério, a cobiça, a perversidade, o engano, as paixões carnais, a inveja, as calúnias, o orgulho e a insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que os contaminaram. Então, aqui, Jesus está falando, né, para os fariseus de que, na verdade, as pessoas tentavam externalizar uma coisa que, na verdade, por dentro não estava muito certo, estava podre. É que nem aquela história do sepulcro caiado, que por fora está tudo pintado bonito, mas por dentro, né, tá horrível. Então, nós precisamos entender que o pecado ele é gerado no coração, ele é gerado no interior. Talvez a gente tenta terceirizar a culpa do pecado para as coisas externas e a gente tenta procurar solução no externo, mas o que nós precisamos realmente é mudar o nosso interior. Então nós precisamos nos encorajar a buscar na raiz do problema no nosso interior, a pedir para o Senhor sondar o nosso coração, porque só Ele sonda os nossos pensamentos e todo o nosso coração é a nossa alma. Então que nós possamos pedir para o Senhor sondar o nosso coração e ver se há algum caminho mau, né? Como diz o rei Davi, para a gente poder nos acertar com o Senhor, né? E é tão verdade essa questão do coração, que as coisas elas começam de dentro e não de fora, de que se não fosse verdade isso, quando Jesus falou que
aquele que cobiça a mulher em pensamento já adulterou a sua esposa, não seria verdadeiro. Né? Se essa questão do coração, se essa questão de o pecado estar dentro, ele fosse mentira, né? Não fosse verdade, o que Jesus falou também não era verdade. Mas não, Jesus falou, se o homem olhou para uma mulher e cobiçou, ele adulterou. Mesmo em pensamento. Por quê? Porque começa aqui e começa aqui. O pecado sempre vai começar de dentro para fora. Amém? E aí, para a gente ir para os finalmente aqui da nossa célula, eu queria trazer 2 pontos separados aqui. O primeiro é falar para você que o Espírito Santo, ele nos usa quando nós estamos com uma vida em santidade, com uma vida de retidão, né? Logicamente, Deus ele pode usar qualquer um a qualquer momento. Deus usa até o diabo, se ele quiser. Ele usou o diabo na vida de Jó, né? O diabo fez um monte de coisa ali na vida de Jó e depois Deus reverteu e prosperou e Jó teve uma vida melhor do que ele tinha antes, no final das contas. Mas o Espírito Santo, de forma genuína, ele vai usar as nossas vidas se nós andarmos em obediência, em temor no Senhor, uma vida de santidade. A santidade, ela nos torna instrumentos adequados nas mãos de Deus para a gente abençoar outras vidas, né? Eu quero ler com você 2 Timóteo 2, 21, que diz assim: se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Olha que interessante essa frase, né? Depois você anote e lê aí de novo. 2 Timóteo 2, 21. Vou ler de novo. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para boa obra. Olha que interessante que essa passagem traz para a gente. Ela fala, primeiro, se alguém se purificar. Então existe uma decisão nesse sentido e existe um processo. Certo? Você precisa se purificar. Então você precisa passar pelo processo de purificação e você também precisa se decidir intencionalmente se afastar do pecado e se purificar. Amém? Segundo, ele fala assim, será vaso para honra. É um chamado. Se você se purificar, se você se santificar, você vai ser um vaso que Deus vai poder te encher. Deus vai encher da unção, Deus vai encher da graça, do amor para você ser usado. Amém? Você vai ser um instrumento nobre nas mãos do Senhor. Depois ele fala assim, útil para o Senhor. Então Deus reforça que vai trabalhar através da vida de quem está em santidade para entregar aquilo que ele precisa que seja entregue. Então ele vai usar você utilmente nas mãos dele. E depois ele finaliza falando, preparado para toda boa obra. Você vai ser preparado para servir. Quando nós andamos em santidade, quando nós andamos em obediência à palavra e ao Espírito Santo, nós servimos as pessoas que estão ao nosso redor, nós podemos ser inclusive testemunhas, né, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e podemos abençoar a vida de outras pessoas também. Amém? E para finalizar aqui, eu quero trazer para você 5 pontos. Hoje está muito calor, gente, está muito quente aqui em São Paulo. Eu quero trazer para você 5 pontos que eu elenquei aqui para a gente manter a santidade no dia a dia. Então, como que eu consigo manter a minha santidade no dia a dia, né? Então, o primeiro ponto, cultive uma vida de comunhão com Deus. Leia a Bíblia, medite na palavra de dia e de noite, ore e jejue. Se você não tiver intimidade com o Senhor, você não vai gerar santidade. Tem uma frase que eu coloquei num grupo hoje, inclusive, falando assim, intimidade gera santidade. Santidade gera autoridade. E a autoridade gera poder. Então a intimidade ela vai gerar santidade na sua vida, né? Lá em Salmo 119, 11 diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista diz. Depois, segundo. O segundo e o terceiro são ligados, tá? O segundo é, deixe de uma vez o mundo. Não se contamine, né? E o terceiro que está ligado aí, a mesma coisa, né? Seria, escolha bem suas companhias e suas influências. Então, meu querido, você precisa ser separado. Quando você se converteu ao Senhor, quando você aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, lembre que você não só considerou Ele como Salvador, mas como Senhor também. Ele precisa governar a sua vida.
E para ele governar a sua vida, você não pode se contaminar com as coisas do mundo. Porque você não pode servir a dois senhores. Então, primeiro, não ame o mundo e nem o que há nele. Diz lá em João 12, a partir do versículo 15. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação de bens, não provém do Pai, mas é do mundo. Né? Então, nós não podemos amar o mundo, nós não podemos nos conformar, nós não podemos nos padronizar com o que o mundo prega. Né? E lá em 1 Coríntios 15, 33, sobre as companhias e influências, diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Meu querido, você vai ter amizade com pessoas ímpias, você vai ter amizades para você convertê-las, para você levá-las para Cristo, para você mostrar o amor do Senhor, para você servir essas pessoas. Mas você não pode ter um relacionamento profundo com essas pessoas, porque as pessoas elas vão te contaminar, os ambientes eles vão te contaminar. Se você não estiver firme na palavra, se você não estiver meditando na palavra do Senhor e em comunhão forte com o Espírito Santo, o ambiente que você está e as pessoas que você conversa, que você tem relacionamento mais profundo, vão te contaminar. Se você andar com pessoas que só reclamam, daqui a pouco você está murmurando. Se você andar com pessoas que só fofocam, você vai estar fofocando. Se você estiver num grupo de WhatsApp que os caras só mandam coisa de sacanagem, você vai daqui a pouco virar um viciado em pornografia, se já não virou. Se você anda com pessoas que só bebem e vão em balada, mas eu não bebo. Uma hora a conta chega. Então, cuide disso. O quarto ponto está atrelado a esses dois também, que é pratica vigilância. A palavra de Deus lá em Mateus 26, 41 diz: vigiem e orem para que não caia na tentação. Então nós precisamos vigiar e nós precisamos nos afastar dos lugares que tem a tentação, porque às vezes a gente quer afastar do lugar que vai nos deixar cair no pecado, mas a gente tem que se afastar antes da tentação. Antes que o diabo tente colocar uma bandeja na nossa frente, nós temos que afastar. Nós temos que, a palavra de Deus, a gente tem que fugir da aparência do mal. Então fuja da aparência do mal. Não fique brincando com o pecado, não fique brincando com o diabo, porque ele conhece sua fraqueza. Todos nós temos fraquezas. Todos nós, em várias áreas. Né? Talvez a minha fraqueza não seja igual à sua, não seja igual à da minha esposa, não seja igual ao do fulano, do ciclano. Não tem problema. Mas cada um tem uma fraqueza. E o diabo sabe disso. E ele é astuto. Então não deixe, a bola quicando. Fuja. Fuja da aparência do mal. Amém? E por último, para a gente finalizar, o que o coração de Davi tinha, que eu falei, que é ter um coração humilde e arrependido. A palavra de Deus em 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se nós confessamos os nossos pecados a Deus, ele nos perdoa, ele joga no mar do esquecimento os nossos pecados e nos purifica e nos justifica. E se nós confessarmos, assim como diz em Tiago, se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. Então, é muito importante você confessar a Deus, mas também é importante você confessar um irmão, uma irmã, homem com homem, mulher com mulher, mas você confessar a um irmão, uma irmã maduro de fé, que vai te ouvir, que vai poder te suportar em oração ou em outras questões que precisem ser suportadas para você vencer o seu pecado, para você ser livre desses grilhões do pecado, dessas amarras do diabo na sua vida. Talvez você está passando por situações, que até você já foi liberto, mas você sempre é tentado nessa área. Então vigie, ore, confesse. É melhor você confessar a tentação do que você confessar pecado, Porque a tentação está no campo da tentação. Agora, quando você peca, tem consequências. As consequências podem ser simples, complexas, maiores, mas tem consequências. Amém? Então, a santidade, para eu finalizar aqui, ela é essencial para nós termos uma comunhão com o Espírito Santo. Nós somos chamados a viver uma vida de santidade. E não é sobre regras ou perfeição, gente. É sobre o coração alinhado com o Pai, rendido, e quebrantado na presença dele, arrependido diante da glória do Senhor. Amém? E eu quero deixar um homework aqui para você, um trabalho de casa, para você meditar, para você se decidir hoje, para você examinar o seu coração. Eu quero saber se você quer fazer apenas obras ou se você quer viver uma vida de santidade e
comunhão com Ele. Amém? Lembre-se que a gente pode achar que nós somos bonzinhos em algumas áreas, nós doamos para pessoas, nós doamos para os pobres, a gente ajuda os missionários, nós somos bons, às vezes, para nossos filhos ou para nossa esposa e marido, nós somos bons colegas de trabalho, nós somos bons líderes, nós somos inteligentes, mas se você tiver algo que está amarrando a sua vida em qualquer área, ciúmes, egoísmo, omissão, né? Hoje nós temos um problema grave de omissão com os homens, eu trabalho com homens, eu sei disso, né? Os homens são muito omissos nos seus casamentos, nas suas famílias, como pais, como maridos, são omissos com a liderança da casa, as mulheres estão tomando conta e não tem problema das mulheres trabalharem, ganharem mais com o marido, não é esse o problema. O problema é que os papéis estão sendo invertidos, né? Quem lidera a casa é o homem, é para isso que Deus criou, para ele servir, para ele cuidar do jardim, né? Para ele regar o jardim, para ele proteger o jardim, que é a casa dele. Então os homens precisam acordar, né? E as mulheres serem submissas à liderança dos seus maridos. Submissão não é subjugar, né? Não é tratar mal, não é ser carrasco, mas é você se submeter à decisão, à liderança, à última palavra do marido, né? Porque isso que Deus, para isso que Deus criou a mulher, para isso que Deus criou o homem. Então que nós possamos realmente meditar nessa palavra e que esse tema de santidade arda nos nossos corações, tem ardido no meu coração nas 2 últimas semanas. E eu creio que Deus vai falar com você essa semana sobre isso. Amém? Então, vamos orar aqui agora, e aí depois eu vou acabar a gravação. Deus, eu quero te bendizer e te louvar por essa noite. Muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Ela entra no nosso coração como uma faca de 2 gumes, Pai. Uma espada de 2 gumes. Deus, que entra dentro de nós e transforma as nossas vidas. Deus, nos perdoa por muitas vezes nós erramos, nós pecamos, nós transgredimos a tua lei, a tua palavra, nós desobedecemos o que o Senhor nos ordenou. E que o Senhor nos ajude agora, Pai, a ter um coração quebrantado e contrito, assim como Davi teve quando ele pecou, Senhor. Que nós possamos nos voltar ao Senhor, reconhecer os nossos erros e os nossos pecados. E podemos nos arrepender e largar disso, Pai. Nós podemos mudar o nosso caminho, mudar a rota, para que nós não pequemos novamente, para que nós não caiamos no mesmo pecado novamente, Pai. Que o Senhor nos ajude, nos suporte, que o Senhor nos dê escape na hora da tentação, assim como diz a tua palavra. Porque o Senhor não nos dá tentação maior do que nós não possamos suportar, Deus. Eu te agradeço pela vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora aqui na live, ou que está ouvindo depois no YouTube. Que o Senhor possa abençoar a vida deles, as suas famílias, suas casas, suas finanças, seus cônjuges, filhos, seus trabalhos. Que tudo corra bem na vida deles, que eles possam ser prósperos em tudo aquilo que eles fizerem, Pai. Bem-sucedidos. E essa questão de bem-sucedido, principalmente na vida espiritual, para que eles possam ter um relacionamento íntimo com o Senhor, Pai. É o que eu te peço e já te louvo, em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma semana abençoada, meu querido. Fique na paz e até a próxima.